que é esse sinal do céu, nós não sabemos. Especula-se. Uma das ideias é que eles queriam que Jesus fizesse um milagre que movimentasse os astros, que nos céus pudesse ser visto. A bem da verdade, eles não estão buscando um sinal que os convença. Eles já tiveram sinais suficientes para manifestarem sua fé e eles se curvarem diante de Jesus. Mas eles querem o entretenimento, mais milagre, mais manifestação de poder, uma prova dos astros. Tudo o que Jesus tinha feito até aqui, e a grande maioria dos milagres já tinha acontecido, foram insuficientes para convencê-los de que Jesus era o Messias. A prova que eles estão querendo de Jesus é uma prova pedida por blasfemadores. Eles ficaram admirados, mas a sua perspectiva sobre Jesus não é a perspectiva que Jesus apresenta. Então, em função dessas duas reações daquela população, Jesus argumenta com eles. Versículo 17. E o argumento de Jesus tem como propósito trazer aquelas pessoas à racionalidade. Pensem. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado. E uma casa dividida contra si mesma cairá. A princípio, ele está usando duas ilustrações, a de um reino e de uma casa. Entretanto, a ideia de casa pode significar também uma dinastia, o que então seriam duas maneiras de falar a mesma coisa. E o que ele está colocando é o seguinte: se num reino está dividido, não tem como esse reino sobreviver. Um vai acabar traindo o outro. Se numa casa existe divisão, não tem como sobreviver. Ela vai acabar sendo vítima. Entre os nossos índios quechuas na América Latina, mas fortemente presentes no Peru, que nós costumamos chamar de incas, eles tinham um largo domínio da América do Sul. Até que um dos grupos, que fazia parte do império dos incas, lógico, subjugado pelos incas, pelos quechuas, eles fizeram um acordo com Fernando Pizarro. A casa estava dividida. Se associaram com Fernando Pizarro e os espanhóis conquistaram de uma maneira até tola, simples demais, aquele império tão poderoso que era o império dos incas. Uma casa dividida, um reino dividido não permanece, ele diz. Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás é aquele que quer destruir a humanidade, a criação de Deus, quer destruir o propósito de Deus, agora ele chama alguém que vem aqui e liberta as pessoas. Esse reino dividido não vai permanecer. Não faz sentido isso. Não existe possibilidade de, com ações desse tipo, um reino, uma casa permanecer. E a partir disso, Jesus então faz 3 colocações iniciadas por 3 condicionais. Se. A primeira delas, versículo 18. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir? E digo isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Beelzebu. Se o diabo é que está me dando poder de expulsar demônios, o próprio diabo está dando um tiro no próprio pé.
Se os demônios são seus anjos que estão dominando as pessoas e levando-os na direção contrária de Deus, e agora eu apareço e Ele vai me fazer com que liberte as pessoas disso, não faz sentido. Se eu faço isso, não faz sentido. O alvo do diabo é destruir o reino de Deus. Era ridículo pensar na ideia, era ilógico pensar na ideia de que Jesus estaria expulsando demônios por Beelzebul. Então ele lança o segundo se, versículo 19. Se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os filhos de vocês? Não era com tanto êxito, mas os religiosos judeus, eles também tinham histórias e casos de expulsão de demônios. Os discípulos enviados por Jesus também tiveram poder de expulsar demônios. E na mente judaica, quando olhava para aqueles personagens na religiosidade judaica que tinham a capacidade de expulsar um demônio aqui, outro ali, eles reconheciam que isso era da parte de Deus. Se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam? Os filhos de vocês. Eles sabiam que os demônios eram expulsos por Deus. E eles tinham tudo para concluir que naquele momento o que estava acontecendo também era uma ação de Deus. Era a expressão do poder de Deus. Mas eles estavam rejeitando o poder de Deus. Tanto que Jesus diz, por isso, eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Aqueles que são seus filhos, dentro da sociedade judaica, que expulsam demônios pelo poder de Deus. Eu, entre estes, agora sou considerado que faço isso pelo poder de Beelzebul? No paradigma que eles tinham de interpretação desses fatos, era óbvio que Jesus expulsava demônios pelo poder de Deus. Mas a sua hostilidade, a sua rejeição a Jesus, pelas razões que eles tinham, fazia com que eles lançassem essa ofensa. Eles não tinham dúvida do poder de Deus e sabiam que era somente alguém da parte de Deus que podia fazer isso. Então no versículo 20 ele lança o terceiro se. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Você lembra da história de João Batista? João Batista está na cadeia e o seu coração é marcado por algumas dúvidas e ele manda alguns dos seus discípulos perguntarem para Jesus, és tu mesmo aquele que havia de vir? Ele sabia que era Jesus, que ele era o Messias, ele recebeu revelação disso. Ele testemunhou quando viu Jesus chegando, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo, mas ali na cadeia, aquele homem, como qualquer um de nós, ele foi atacado por uma dúvida, e ele manda perguntar, és tu mesmo Cristo? E os discípulos de João vão e perguntam para Jesus. João mandou perguntar isso. E o que Jesus responde? Vai lá e conta para João. Os cegos vêm e começa a listar alguns milagres. Por quê? Porque as Escrituras falavam de milagres que iriam acontecer com a chegada do Messias. E todos aqueles milagres acontecendo apontavam no quê? Chegou o reino de Deus. E se chegou o reino de Deus, uma postura como a deles, de insinuar que a ação era demoníaca, seria grave para eles.
É chegado o reino de Deus. O que Jesus estava dizendo? Aquilo que foi anunciado lá em Gênesis 3, de que o Salvador viria, está acontecendo. Que seria um descendente de Judá, também registrado em Gênesis, está acontecendo. Que seria um descendente de Davi, está acontecendo. Que seria um profeta semelhante a Moisés, está acontecendo. E tantas outras profecias anunciadas pelos profetas. Eles podiam olhar para tudo aquilo e dizer: ele é o profeta. Ele é o filho de Davi, o rei. Ele é o Salvador que resolve a nossa questão de pecado. O reino chegou. Já tenho lhes dito duas perspectivas quanto ao reino de Deus. Há profecias que anunciam que o Senhor reinará em Israel, sentado num trono em Jerusalém. E não é desse reino que ele está falando aqui, mas está falando o quê? Das pessoas que são alcançadas, que pertencem ao império das trevas e que quando se achegam a Jesus, que estão com Jesus, que são ajuntadas a Jesus, desfrutam do perdão e da libertação de Deus, são transformadas, têm nova vida. O reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou a vocês. Não é um agente de Satanás. O que vocês estão vendo é uma manifestação de Deus. A chegada do Filho de Deus.